Olá, meu nome é Matheus, eu sou monitor da disciplina de Programação Procedimental e nesse vídeo eu estarei mostrando a minha solução para o trabalho 4. O trabalho consiste em fazer um programa para uma agenda eletrônica que gerencia endereços. O programa deve organizar até 1000 entradas em um vetor de registros. O programa deve ser capaz de inserir registros, remover registros, realizar buscas por registros e imprimir todos os registros da agenda. Além disso, o programa deve conter pelo menos uma subrotina para cada operação listada acima. Ou seja, tem que fazer uma função para inserir registros, outra função para remover, outra função para buscar e outra função para imprimir. A primeira coisa é que o meu programa vai receber um caractere que vai determinar qual dessas funções aqui, dessas 4 funções, eu vou executar. Para o caractere E é inserção, o caractere R é remoção, o B é a busca, P é impressão, F eu finalizo o programa. Como o meu programa necessita de um vetor do tipo registro, eu vou ter que criar um novo tipo de dado que contém o nome, o endereço, o telefone e data de aniversário. Ou seja, vai ser um vetor do tipo registro e cada registro contém esses 4 tipos de dados aqui: nome, endereço, telefone e data de aniversário. Agora vamos partir para o código. Como mencionado anteriormente, eu necessito de criar um novo tipo de dado. Aqui em C, a única maneira que você pode criar um novo dado é usando uma struct. Eu nomeei o novo tipo de dado que eu desejo criar como tRegistry, ou seja, tipo registro, que ela contém 4 variáveis do tipo char, né? A primeira é o nome, a segunda é o endereço, a terceira é o número de telefone e o último é a data de aniversário. O nome possui 50 posições, o endereço 100, o número de telefone 12 e a data de aniversário 8, como dito aqui no enunciado da questão. Só que eu coloquei 2 posições a mais. Uma para conter o /0 em cada uma dessas aqui, né? Que é a string em C é preciso de um /0 no final. Além disso, eu coloquei também uma posição a mais para armazenar o /n, mas aí vai de cada um. Nesse caso aqui, eu coloquei o /n. Agora, com o tipo de dado registro criado, a gente pode partir para o resto do código. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o main da função. Eu começo declarando uma variável do tipo char, chamada operation, que é a operação que eu quero executar, ou seja, esse operation ele vai armazenar um caractere que vai determinar qual função que eu desejo executar. Se é a função de inserir, se é a função de remover, procurar ou imprimir. Em seguida eu crio uma variável do tipo int, que se chama anyRegistry, que armazena a quantidade de registros que eu tenho. Aqui é a parte mais importante, né, que ele pede, que é criar um vetor do tipo tRegistry, que é esse tipo aqui que eu acabei de criar. Esse vetor é chamado registries e ele possui 1000 posições. Agora tem a parte do while aqui, que ele também pede no enunciado da questão, que o programa repita até o usuário apertar F. Então, enquanto no operation for diferente de F, ele vai continuar rodando, executando essa parte do código aqui. Então, a primeira coisa que eu faço dentro do while é preencher a variável operation. Em seguida, eu uso o getChar aqui para pegar o /n. Isso aqui é uma táticazinha, porque quando eu preencho a variável operation, por exemplo, vou digitar F e aperto Enter. O Enter ele fica salvo no input do teclado. Então, se eu usar um fgets, por exemplo, aqui na função de inserir registro, se eu usar o fgets, esse fgets aqui ele vai conter o /n, esse /n aqui. Então, eu coloquei esse getChar para pegar o /n do scanf. Ou seja, ele não vai pular esse primeiro fgets aqui. Em seguida, eu tenho um switch case, que o switch case é voltado na operação, ou seja, eu utilizo a variável operação para determinar o switch case, os casos, né, do switch case. O primeiro caso é o I, o segundo caso é o R, o terceiro caso é o B, o quarto caso é o P e o último caso é o default, que se não for nenhum desses aqui, que eu determinei anteriormente, ele vai cair no default. O I, como eu disse anteriormente, é de inserir, o R é de remover, o B é de procurar e o P é de imprimir. Aí se eu, por exemplo, aqui tem um switch case, eu vou rodar o programa, se eu apertar F ele vai sair, e se eu apertar cada uma dessas aqui ele vai entrar na função que eu determinei anteriormente. Então agora eu vou explicar cada uma das funções. Falando sobre a função de inserir registros,
ela recebe dois parâmetros aqui. Um é um vetor do tipo tRegistry. Aí você pode usar essa notação aqui, ou essa aqui, para vetor. Eu vou deixar essa aqui, para ficar diferente, para exemplificar, que eu posso usar duas notações diferentes. A segunda é um inteiro, que vai receber a quantidade de registros. Aqui, ó, eu estou enviando um vetor de registros e a quantidade de registros. Aí depois eu vou preencher cada uma das variáveis, né, na posição n do vetor. Ou seja, por exemplo, eu acabei de iniciar o programa. Eu não tenho nenhum registro inserido, ou seja, vale 0. Começa com 0 aqui. Então eu estou na posição 0 do vetor, preenchendo o nome, endereço, número de telefone e a data de aniversário. Cada uma dessas posições aqui. Na primeira posição, cada uma dessas variáveis. Aí depois do usuário ter preenchido todas aqui, eu dou um printf falando que o registro foi inserido. É só essa a função. Aí no final da função aqui eu dou um nRegistries mais, que é somando mais uma, né? Falando que um registro foi inserido. Então a nRegistry começa a valer 1 agora. Agora eu vou para a próxima função, que é a de printar. Essa função, assim como uma função de inserir registros, recebe um vetor do tipo tRegistry como parâmetro e um inteiro que vai receber a quantidade de registros. Eu já começo printando a listagem aqui, como a formatação pede lá no enunciado da questão. Eu vou printar nenhum registro, se for 0 aqui, né? Ou seja, esse sinal aqui é de negação. Ou seja, se for 0, ele vira 1. E se for 1, ou 2, ou 3, ele vira 0. Se for maior que 0. Né? Parece que esse sinal de negação serve. Aí se não tiver registro, eu printo nenhum registro. Em seguida aqui eu tenho um laço que vai percorrer cada um das posições do vetor, né, de registros. E eu chamo a função printRegistry, que eu tenho essa função printRegistry. Ela vai receber um dado do tipo registry, né, só uma posição do vetor do tipo registry, e o inteiro, que eu vou passar i mais 1, porque ele pede que eu começo a printar a partir do 1, não a partir do 0, então eu tenho que enviar i mais 1. Essa função printRes é simples, só tem um porcentagem D, porcentagem S, SS. Aqui eu não preciso colocar barra n, né, como eu disse anteriormente, porque eu já tenho barra n salvo na variável. E aqui eu só printo como está pedindo lá no enunciado. Bem simples. Eu vou estar explicando sobre a função remover registro. Como as outras duas que eu expliquei anteriormente, a primeira posição dela, ela recebe como parâmetro um vetor do tipo tRegistry. Você pode usar essa notação aqui ou essa notação aqui, tanto faz. A única diferença é que no segundo parâmetro aqui, ao invés de eu receber um inteiro, eu estou recebendo um ponteiro, né? Então eu tenho que enviar o endereço da quantidade de registros. Eu tenho que usar a notação aqui de comercial. Por que eu fiz isso? Para não ter que retornar valor através da função. Porque se eu altero o valor do nRegistry, eu vou ter que retornar, eu teria que fazer essa função aqui ser do tipo int para retornar um novo valor do nRegistry. Aí para não ter que fazer tudo isso, eu já altero o valor dessa variável aqui na própria função, através do ponteiro. Aí eu criei uma variável chamada name aqui, do tipo char, que vai receber o nome, né, que o usuário quer excluir, quer remover dos registros. Aí eu crio duas variáveis aqui j, que serão usadas no laço. Uma terceira variável chamada foundRegisters, que vai receber quantos registros que eu excluí, né, para usar no printf aqui. Aí entrando no for aqui, esse for aqui ele vai percorrer todos os registros. Aí em seguida ao for aqui eu tenho um if, que vai verificar se o nome que eu digitei é exatamente igual ao nome de cada um dos registros, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 registros e cada registro tem um nome. Ele só vai entrar nesse if aqui se for exatamente igual. Então para isso eu estou usando essa função strCompare aqui, que ela retorna 0 se o name foi exatamente igual a esse name aqui. Entrando no if, eu somo o foundRegisters e entro nesse for aqui. Esse for aqui, por exemplo, eu tenho essa forma aqui. Esse aqui é o vetor de registros, cada nome, né? E esse aqui é o nome que eu quero excluir, que é essa variável aqui, Lucas. Como é que ela vai fazer? O primeiro Lucas que ela achou, que é o i, né, é aqui. Então é a posição 1. O j recebe 1. Então o j ele vai de 1 até 2. O j vai nesses dois aqui. Aí o que eu faço? Eu pego essa posição do vetor aqui, né, no RI,
e faço ela receber o RI mais 1, ou seja, o Lucas aqui ele vai virar Rafael. Vai fazer isso aqui. Aí eu faço isso até acabar. Até ficar dessa forma aqui, né? O array. Aí eu diminuo n-1, né? Que eu tirei um registro. E diminuí em menos também. Porque eu tenho que voltar... Eu tenho que voltar um a mais, né? Agora, né? Eu tenho que... tirar esse mais aqui. Eu quero que ele continue aqui, né? Nessa posição do vetor. Aí ele entra aqui, o Rafael não é igual, né, no caso, então ele vai somar no i. O i agora vale 2, então o 2 ele vale isso aqui. Ele não vai passar, ele não vai fazer a próxima posição aqui, né, receber o Lucas, ou seja, ele não vai fazer essa próxima posição aqui, que eu não sei o que tem, C Lucas, ele só vai diminuir no n aqui. Ou seja, o Lucas continua estando aqui na posição do vetor, só que eu não vou utilizar ele porque eu diminui na variável nRegisters. Aí é assim que funciona. A última posição ele sempre mantém aqui, ou se for só a primeira aqui. Então é isso aí. Vamos para a próxima função. Agora por último eu vou falar sobre a função de procurar registros. Ela tem os mesmos parâmetros que a função de inserir e a de printar, igualzinho. Aqui, como na função de remover, tem um name, né, que o usuário vai digitar uma string, que será usada para pesquisar no vetor de registros. Aqui eu tenho essa variável nameLen, que vai armazenar o tamanho da string que o usuário digitou, que ele quer pesquisar, -1, né, tirando barra n. Aqui eu tenho um printf, que mostra o resultado da busca. Aqui eu declaro algumas variáveis, i, jk, que serão usadas nos laços aqui, o register nameLen, que armazena o tamanho do nome no registro, em cada um dos registros aqui do array, o found registers, que quantos registros eu encontrei, né? Que por enquanto é 0. Eu vou usar para printar aqui, né? Se ele não achou nenhum registro, ou seja, negação aqui, se o found register for 0, eu printo nenhum registro. É para isso que serve essa variável. Aí eu tenho um for, que vai percorrer cada um dos registros, né, do vetor registro. Eu armazeno aqui, através da função strlen, o tamanho do nome de cada um dos registros, em cada um dos índices, né, do vetor. Aí aqui eu tenho um for, que ele vai percorrer cada um dos caracteres do nome do registro. Ou seja, eu tenho um registro aqui com esse texto aqui. Melhor que C. E a variável name aqui, essa variável aqui que eu desejo buscar, eu tenho melhor, por exemplo. Vamos lá. Então o 0, essa aqui tem 21. E essa aqui tem 6. Então o J vai de 0 até 14. Aí o J, ele percorre o name de cada um dos registros. E o K, ele vai percorrer esse name aqui que eu digitei, ou seja, o melhor. Aí enquanto o K for menor que 6, né? Por exemplo, aqui nesse exemplo. Mas vamos lá. Enquanto o K for menor que 6, ele vai entrar aqui no while, vai ficar repetindo o while aqui. Aqui o name em K, ou seja, está no M. Ele é diferente de P? É diferente. Então ele vai repetir isso aqui, esse for aqui, incrementando no J até chegar aqui no M. Aqui, o K vale 0, entrou aqui nesse while. O name em K, que é o M, é diferente de R na posição I, que é aqui, ponto name em J mais K, que é aqui, o J está aqui já. Esse índice aqui está aqui nesse M. É diferente? Não é? Então break e soma no K. Ele vai repetir isso aqui até o K, até chegar aqui, ó. E o K vai estar valendo 6. Depois ele vai entrar aqui nesse if para saber se o K tem o mesmo valor do nameLen, que no caso é 6.
Se o count for igual a 6, ele vai entrar nesse if aqui, vai somar no found registries, ou seja, achou um registro, e vai printar o registro. Ou seja, eu mando o registro aqui, usando a função printRest, que eu já disse anteriormente, passando em mais um. E é isso. Aqui eu já disse anteriormente, né, como que funciona, se não tiver nenhum registro, ele vai printar nenhum registro. Aí aqui é simples, né? Essa aqui acho que o professor ele passou na sala de aula. Como é que funciona esse algoritmo aqui. Mas é isso. Agora só para exemplificar, eu vou compilar aqui e executar. E utilizar o exemplo que o professor deu no SQTPM. Primeiro é o I, que eu vou preencher com o Zé. Rua. Rua A. É um centro. É 11, 21, 34, 512. É 31, 11, 31. Existe inserido. P, que eu vou mostrar aqui, listagem. Tá printando certinho, né? Agora eu vou fazer uma busca aqui. Maria. Nenhum registro encontrado. Vou fazer outra busca aqui de novo. P. Não encontrou. Vou fazer outra busca aqui. Z. Encontrou. Ou seja, na busca eu tenho que ter no mínimo uma ocorrência da palavra, né? Não precisa ser exatamente igual na remoção lá. Aí eu tenho remoção aqui. Se eu colocar Z não funciona. Agora se eu colocar Zé, aí já remove. Vou listar aqui, P, nenhum registro. Aperto F para finalizar e é isso. Até mais então.